Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. Vamos dar início, então, ao segundo painel. Dessa forma, informamos a todos que a ferramenta permite que vocês façam perguntas aos palestrantes através do ícone Q&A. O mediador receberá as perguntas e, dentro do tempo do painel, tentará levar os palestrantes. Teremos agora a palestra com o tema Compliance Privado, Benchmark. Para coordenar as atividades da mesa e também os trabalhos e apresentar o mini currículo dos palestrantes, convidamos a doutora Bruna Prisa,
advogada com formação em compliance, presidente da Comissão de Compliance da UAB Goiás, presidente do NIL Instituto de Compliance e mestranda em Direito e Políticas Públicas, com concentração em patologias corruptivas, na Universidade Federal de Goiás. Eu vou, então, agradecer as palavras e, após as brilhantes exposições feitas no painel de abertura, muito conteúdo trazido pelo nosso Controlador-Geral do Estado de Goiás, Henrique Ziller, profundas considerações também sobre o compliance público feitas pelos convidados no painel anterior. Chegamos, então, ao painel destinado ao compliance privado. Nós teremos aqui 3 visões diferentes e igualmente importantes sobre esse tema. Nós teremos a oportunidade de conhecer a visão daqueles que vivenciam o compliance privado na construção civil, no setor educacional e também na área da saúde. Então, eu convido para compor a mesa o ilustre senhor Ademaldo Cabral, engenheiro diretor executivo da Ademaldo Construções, empresa com 40 anos de atuação no mercado goiano na área da construção civil. Igualmente, convido a senhora Ágata Thiago, controller e compliance officer da Renapse, profissional com formação em ciências contábeis, especialista com experiência há 10 anos em controladoria e auditoria. E ainda para compor o painel, eu convido a doutora Cláudia Valente, compliance officer do Grupo Inova Saúde, executiva em compliance, riscos e investigação. Ela possui formação pela Porto Business School em riscos e fraudes e compliance em Portugal. Possui MBA em riscos, fraude e compliance pela Fundação Instituto de Administração. Possui formação em compliance pela Fordham University, dentre outras formações nacionais e internacionais. Então, para a gente dar início a esse painel, eu passo a palavra para o senhor Ademaldo Cabral. Seja muito bem-vindo, senhor Ademaldo. E a todos, é um prazer, né, estar falando com vocês, essa oportunidade, né, que a gente vai ter, né, para estar juntos aí. Então, estou aqui à disposição, né, e o que vocês, dependendo aí como seguir, eu estou aqui pronto para responder ou passar a nossa experiência, ok? Bom, eu vou então passar a palavra para a Ágata, né, para que ela faça suas considerações iniciais. E aí, senhor Ademaldo, nós então retornamos para poder falar um pouquinho, especialmente da sua experiência com o compliance na sua organização, tá? Com a palavra, então, Ágata, fique à vontade. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui neste evento falando sobre um tema tão importante que traz confiança não só para todas as instituições, né, tanto públicas quanto privadas, quanto para a nação em geral, né, que nos ajuda a levantar a confiabilidade do nosso país e, consequentemente, a trazer bons investimentos para nós. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Cláudia Valente, quer dar início à sua exposição? Fique à vontade já para fazer suas considerações iniciais. E olá. Também para dar início, olá, bom dia. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer também ao Dr. Giovanni Saavedra, a minha amiga Karine Eslar. Sempre que posso, tenho acompanhado todos os movimentos, principalmente nessa região, os quais computo muito importantes, né? A gente sabe que o compliance, alguns anos atrás, surgiu no eixo norte-sul aqui, mais sudeste em São Paulo, mas é super importante, né, a gente poder cooperar, compartilhar nossas experiências aqui com o Brasil todo. Haja vista que a gente trabalha para que o compliance e a integridade sejam vistos tanto nos órgãos públicos quanto nas empresas, nas privadas, né, iniciativa privada. Então, eu parabenizo aos colegas por estarem com essa iniciativa na região de Goiás. E fico à disposição para iniciar compartilhar minha experiência com vocês, a gente poderia começar
com o senhor Adhemar, né, que na verdade é o tom do topo, né, que a gente costuma dizer, que pode dizer para a gente o quão foi importante a iniciar o programa de compliance, o sistema de compliance na construtora, e trazer para a gente as dificuldades também, né, que sempre aparecem. Enfim, é uma jornada, é um processo. Então, se ele puder iniciar, acho que depois a gente pode complementar. Perfeito, perfeito, doutora Cláudia. Sim, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Ademaldo, e aí, dando início mais especificamente sobre o tema, eu gostaria que ele contasse para nós, né, então, na visão dele, primeiramente, o que motivou a busca pela implementação de um programa de compliance na sua organização, como foi essa experiência, né, como tem sido, e, claro, as expectativas, a perspectiva dele diante dessa nova realidade dentro da Ademaldo Construções. Eu começaria dizendo assim, é uma oportunidade incrível que nós tivemos. Já vinha há algum tempo, a gente tinha ficado, vamos supor, sabendo de que o compliance em breve, né, seria instalado em todas as empresas que buscam, né, estar no mercado, estar atualizada, e que rapidamente qualquer obra de grande porte, ou talvez até de pequeno porte, as pessoas iriam exigir vamos dizer, esse certificado, vamos assim dizer, né? E a partir do momento que a gente optou, a Karine, né, que a gente convidou a Karine, nós somos muito gratos a ela, que ela nos explicou tudo, como funcionava, e depois de uma longa, vamos supor, conversa, a gente detectou realmente a necessidade e pensamos, por que não, a hora é agora, né? Então, nós começamos e estamos muito satisfeitos, muito felizes com o que está ocorrendo. O que nós estamos percebendo? Todos os funcionários estão aderindo, assim, viram a necessidade, o tanto que isso é bom para a empresa e é bom para o coletivo, né? Então, todos estão, vamos dizer assim, muito engajados. Não é fácil, né? Tem várias etapas e nós estamos, vamos dizer assim, na metade, né? As dificuldades todas são... A Karine conduz com muita maestria, vamos dizer assim, muita competência, né? E a gente está muito engajado e estamos seguindo. Uma das coisas que a gente percebeu e ficamos felizes foi que a maioria das qualidades, ou vamos dizer assim, das virtudes, que são os principais no compliance, que é ética, os comportamentos, né, junto ao mercado, de boa conduta, a gente já tinha praticamente, já é enraizado na nossa empresa, mas a gente não tinha noção disso, assim, propriamente dessa maneira. E ela até sempre parabenizando, dizendo, olha, vocês já têm o princípio. Então, nesse ponto está muito fácil, a condução está leve, está tranquilo, então está muito bom. A gente está sentindo que todos estão assim, aproveitando e sentindo que é uma boa coisa para a nossa empresa. Embora a gente não trabalhe com obra pública, fizemos uma agora, mas a gente é mais obras particulares, mas a gente quer fazer essa qualificação, vamos dizer assim, para que nossos clientes fiquem ainda mais seguros quando de nos contratar para construir qualquer obra. Então, a gente está feliz, até o ponto de um funcionário teve uma ideia de que sempre que alguém precisa, dentro de todos os funcionários, tem algum problema, reúne, cada um faz uma vaquinha, sempre tem para ajudar aquela pessoa, aquela família dos funcionários. E ele teve uma ideia de descontar 1% no salário de cada um, de quem aderisse, lógico, né? Quem quiser aderir ao programa, e esse fundo, esse caixa, seria gerido por 3 membros da nossa empresa, e sempre que tivesse alguém em uma situação de necessidade, e seria votado para saber se a verba iria ou não. E a primeira coisa que ele veio me perguntar é, senhor Ademaldo, será que o compliance aceitaria? Como que fica? Aí eu falei, olha, se for muito certo, se for muito justo, prestado de conta, né, que esse dinheiro do funcionário que vai ser descontado, ele tem a destinação exata, e eu falei, eu não tenho dúvida que se for correto, ok, né?
não tendo a aproveitar, né, de nada que não fosse justo. Então, isso, está vendo? Então, eles já estão sabendo da importância e o zelo que estão tendo com o programa. Então, é uma experiência super válida. Imagino que logo, logo, a maioria das empresas vão aderir. Tem informação que em Goiânia só tem uma construtora que tem o programa de compliance implantado e talvez nós sejamos a segunda. Espero que mais empresas entrem, que vai ficar um mundo melhor. O mundo empresarial sempre vai ficando mais justo e mais, vamos supor, fácil de conviver, né? Então, muito bacana essa ideia. E a gente está feliz por estar implantando, ok? Perfeito, senhora Demaldo. Acho que aqui o senhor trouxe dois pontos importantíssimos. Um deles é essa mudança de cultura, né? É o próprio colaborador entender que ele tem uma preocupação maior, que existe um olhar diferente do compliance, mesmo quando a proposta é boa, quando a intenção é boa, ainda assim a gente deve observar se esse cenário é o correto, se é o ideal, se ele é positivo para a empresa. E que bom que os seus colaboradores estão internalizando essa visão. E um outro ponto também que é muito importante e que a gente percebe, e que talvez não seja muito falado, mas que merece toda a atenção, é esse sentimento de pertencimento, de fazer parte de uma família e de uma organização que comunica, que fala a mesma linguagem, e que o compliance também fomenta isso, fomenta esse ambiente de colaboração, esse sentimento de pertencimento. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pela ousadia até, eu diria, né, de ser aí, então, um dos primeiros aqui na nossa região, no seu segmento, em incorporar os mecanismos, as ferramentas e os princípios do compliance. Agora, passando a palavra para a Ágata que tem formação em contábeis, né, Ágata? E eu sei que você tem uma visão muito prática, muito objetiva do compliance. Sei que o compliance na Renapse está em amadurecimento desde 2019, então a gente já consegue, com certeza, detectar aqui sinais, né, desse amadurecimento. Gostaria que você falasse um pouquinho disso para nós. E também é do meu conhecimento que vocês estão inscritos, né, no selo Proética. Com certeza vocês estão aí se preparando para isso. Então, eu gostaria que você, né, expusesse aqui, então, para o nosso público de hoje, essa abordagem da Renapse, como tem sido, né, e como hoje você, olhando para trás, enxerga esse amadurecimento do compliance na organização e que agora, então, já atinge esse patamar de preparo para se submeter aí à avaliação do selo Proética. Obrigada, Bruna. Bom, então nós somos uma empresa do terceiro setor, né? E um dos principais motivos que nos trouxe interesse em ter o compliance na instituição é a confiança, né? Porque nós somos, pelo fato de sermos uma empresa do terceiro setor, acaba que nós ficamos entre as empresas estatais e entre as empresas públicas. Somos entidades equiparadas a empresas públicas, né? Então, ainda mais por nós contarmos com benefícios do governo, né? Então, nós ainda temos que mostrar mais ainda essa confiabilidade. Bom, então, você mencionou, né, minha formação é em contabilidade, atuo também na área de controladoria, né, e um dos maiores entraves sentidos por nós foi a burocracia, né, porque são muitos papéis, são muitas organizações, e envolve, o compliance envolve toda a empresa, né, ele é um setor independente, mas, de certa forma, ele vai em todas as áreas, porque ele envolve controle, né? E isso está muito relacionado à área de controladoria e contabilidade, né? Que traz a regulamentação, né? Então, por isso,
o compliance está muito alinhado nessas 3 áreas, né? Então, uma das maiores dificuldades foi esses entraves da burocracia, né, que é a estruturação dos fluxos, dos processos de todas as áreas da empresa, né, implantação de políticas. Nós passamos pelo processo de escrever e adequar as políticas, né, porque nós sabemos aonde precisamos chegar, mas nós precisamos nos adequar à realidade do nosso negócio, né? Porque não adianta, a gente precisa implementar políticas que serão factíveis e que nós conseguiremos implementar, que não causa entraves para a operação, porque nossa maior preocupação é trazer transparência, né, confiabilidade, e que isso não cause entrave para a operação. Um dos grandes benefícios sentido pela maioria dos nossos colaboradores foi o nosso canal de denúncia, né, que eu sinto que foi um grande ganho, que nós recebemos denúncias tanto de parceiros contratantes, dos nossos colaboradores, e através desse canal de denúncia, nós podemos identificar vários pontos de melhoria. E um dos pontos que nós implementamos, junto com o apoio da Karine, que ela é nossa consultora, foi a pesquisa de clima. Nós fazemos a pesquisa de clima, onde foi sentido, nós somos uma empresa nacional, né? Então, às vezes fica difícil um pouco o controle, sentir como cada estado, cada região está portando, está se atuando, porque vai meio que gerando uma cultura interna própria daquele lugar. E a gente precisa estar sempre alinhando e padronizando todas as atividades, né? Então, eu vejo que isso foi um dos benefícios, e com a pesquisa de clima, nós conseguimos alinhar um pouco, né? Ver quais as dificuldades de cada lugar, e é isso. E como você falou também, nós conseguimos nos inscrever no selo Proética, estamos concorrendo e esperamos ser agraciados. E eu acho que um pouco é isso da nossa experiência. Tá certo, Agatha, muito obrigada por compartilhar aqui conosco hoje a experiência da Renapse. Sem dúvida alguma, é um grande exemplo e muito justo que esteja nesse painel aqui conosco hoje. Eu queria agora, então, falar com a doutora Cláudia Valente. A doutora Cláudia ela tem uma vasta experiência na área da saúde, e eu sei que ela é uma profunda conhecedora de investigações e due diligence também. Due diligence, que é um assunto, por vezes, capcioso, eu diria. É difícil realizar uma boa due diligence, isso é para poucos e para profundos conhecedores também. Então, eu gostaria de fazer uma provocação aqui, pedir que, então, a doutora Cláudia nos fale um pouquinho dos desafios nesse segmento, que é um segmento tão regulado e tão observado, né? São tantos órgãos reguladores, são tantos olhares voltados para esse segmento, e, ao mesmo tempo, as expectativas e cobranças são enormes também. De modo que, pensando nisso, muito difícil, muito desafiador é fazer a due diligence, ter esse cuidado com os parceiros, ter esse detalhamento no relacionamento das organizações com terceiros. Então, eu gostaria de pedir que a doutora Cláudia Valente, então, compartilhe conosco um pouco sobre esses desafios, né, e que são típicos do compliance na saúde,
E puxando um pouquinho aqui, então, para a due diligence, que é algo tão desafiador para muitos profissionais, né, do compliance, para as próprias organizações, mas que é de extrema importância. Tá certo. Obrigada, doutora Bruna. Fiquei extremamente motivada com os dizeres aí do colega, do senhor Ademaldo, né, porque a gente realmente vê nos olhos dele, na fala dele, o quanto ele está empolgado e motivado com a implantação do programa, né, e sendo sócio da empresa, é muito bom para nós ouvirmos, como eu comentei no início, né, esse tom que vem de cima. Então, gostaria de parabenizá-lo, e eu fiquei bastante motivada em ouvi-lo, né? Assim como a colega Ágata também, que está progredindo rapidamente, né, na implantação do programa, inclusive já aplicando para o selo Proética. Isso é para poucos, né, a gente sabe quanto é difícil, mas é muito valioso, né, perante os fornecedores, perante os stakeholders, os clientes também, que já passam a reconhecer aí a parte de integridade nas empresas, né, esse compromisso da alta gestão. Então, eu gostaria de parabenizá-los. Antes um pouco de falar, Bruna, sobre essa questão da due diligence, eu só gostaria de contextualizar um pouquinho essa questão da formação da educação corporativa, né? Eu gosto sempre de afirmar, né, e de trazer para a reflexão que a nossa formação moral e comportamental, ela começa, sem dúvida, pela educação familiar. E ela passa pela educação propriamente dita, que provém da escola, e na sequência a gente tem a educação corporativa. Ou seja, as empresas, no mundo privado, elas têm um papel muito importante na conscientização das condutas esperadas para a convivência no mundo corporativo. E certamente a integridade é um desses valores. Levando em conta que são 3 os motivos que podem destruir uma empresa, né? A cultura, a sua reputação e a concorrência desleal. A gente entende que o programa ou o sistema de compliance, muitas pessoas entendem que é um sistema, é uma ferramenta de cultura organizacional. E dentre as finalidades da cultura organizacional, ela tem como propósito a longevidade da empresa, né? Através da sua missão, da visão e dos valores. E o quanto é importante a gente reconhecer a cultura organizacional, e agora falando muito com os compliance officers que podem estar nos assistindo, a gente sempre fala muito disso nos bastidores, né? É extremamente importante a gente reconhecer essa cultura organizacional. Eu sou apaixonada pelos temas de gestão, né? Dou aula na FIA, então hoje costumo dizer que eu sou mais administradora do que advogada, como, né, desenvolvi minha carreira aí nos últimos 20 anos, e eu sempre que posso estudo isso para que me ajude, né, me dê elementos para que eu possa entender naquele momento aonde eu estou, como eu posso ajudar aquela empresa a se desenvolver, né? Como eu disse lá no começo também, compliance é uma jornada, leva tempo, não é do dia para a noite. Uma das colegas também no painel anterior comentou isso. Então, é importante que a gente conheça a cultura organizacional. Então, assim, colocando exemplos, né, bem práticos para quem está nos assistindo. Se a gente reconhece numa empresa, por exemplo, que ela tem a cultura do clã, o que significa? Ela valoriza os relacionamentos, muitas vezes a confiança, né, que é intrínseca aos relacionamentos, os compromissos e a tradição. E aí, talvez, nessa cultura de clã, haja uma resistência muito grande em implantar compliance. Por quê? Porque se parte do princípio que todos se respeitam já, de antemão. Todos são amigos íntimos e ninguém vai trair a organização. E é interessante esse ponto, porque quando você se depara com essa situação, você, como compliance, tem que entender que pode levar mais tempo, que a forma de você encontrar meios, né, da conscientização e da parametrização aí de conceitos em comum é importante, porque nem todos, na verdade, vão ter a visão da necessidade do programa de compliance. Quando você fala de uma cultura de mercado, é muito voltada a resultados, a concorrência, mercados regulados. Nesse caso, o compliance vai ser muito mais regulatório e pouco voltado para pessoas. Olha que interessante. Então, se o compliance officer identifica que está no mercado regulado, por óbvio, quando ele apresenta os resultados, quando ele vai exigir aí a parte do diligence, por exemplo, que é um dos pilares do programa, uma das exigências, ele está no mercado que se conhece muito mais quais são as exigências para fazer parte desse mercado. Então, é mais fácil por esse lado, mas também é mais difícil porque é uma cultura que não é tão voltada para pessoas, mas é mais voltada para resultados. Então,
compliance officer, cabe ao compliance officer identificar essas questões. Temos uma outra cultura que a gente também pode compartilhar, que é a da hierarquia, né? Que não abre mão das formalidades, costumam ser muito rigorosos, muitas vezes se persegue o erro, né? Então tem que ser punido para servir de exemplo. E aí o compliance, nesse caso, não pode pensar em educação corporativa. Por quê? É o famoso quem pode manda, quem não pode obedece. Então, essas são todas questões importantes no dia a dia, quando a gente vai construir e implementar o programa. É importante ter essa sensibilidade de onde estamos, né? Onde queremos chegar, se isso está alinhado à estratégia da autogestão, né? Sem o apoio da autogestão, como eu também comentei no começo, é impossível implementar um programa de compliance. Mas uma coisa a gente não tem dúvida, independente da cultura organizacional, hoje a gente tem um consenso que além da lei, né, muito além da lei 12846 de combate à corrupção e os outros normativos locais também, estaduais, incluindo agora a legislação também de licitações públicas, o mercado vem se autorregulando, né? O próprio colega Pedro Salles mencionou que a interface com a administração pública também já vem rendendo muitos frutos. A gente vê que é um movimento que não tem volta, felizmente, né? Então, de certa forma, a área de compliance ela pode funcionar como um garantidor das leis e regulamentos internos. É uma área que consegue ter um olhar de cuidado, que avalia riscos e ajuda as demais áreas também a se adiantarem com esse cuidado ao executarem suas atividades fins. Né? Do contrário, é óbvio que a empresa pode ter prejuízo, enfrentar processos judiciais e fatalmente abalar sua reputação. A colega também, a Cristina Yoshida, da Triunfo, também comentou, né, que é uma empresa privada com uma concessão pública. Hoje eu trabalho na Inova Saúde, que é uma empresa de gestão hospitalar público-privada, do grupo Construcap. A Construcap recebeu a concessão, né, há 3 anos atrás, para construir 3 hospitais públicos. Um fica em São José dos Campos, que já está pronto, outro fica em Sorocaba, que já está pronto, e o outro aqui em São Paulo, que é o Pérola Baito, que está em construção. Esses 3 hospitais, eles são geridos, né, pela Inova Saúde. E são hospitais de excelência, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer, enfim, o hospital não é muito um lugar convidativo para conhecer, mas quem passar pelos hospitais e precisar do atendimento, vai perceber que ele é comparado aos hospitais de ponta privados, assim como um Einstein, um Sírio. Por quê? Porque a gestão privada realmente foi pensada desde o início, né? A empresa ela é nova, mas ela já nasceu com a preocupação em ter uma estrutura de indicadores de desempenho, são mais de 140 indicadores mensais que são prestados contas para a Secretaria de Estado, e também a parte de compliance. Desde o começo, eles se preocuparam em ter um programa de compliance, em ter um canal de denúncias, né, que eu sempre comento também, que eu, como consumidora, eu gosto sempre de colocar isso, que alguns anos atrás eu passei a adotar uma iniciativa nas minhas contratações de olhar as empresas que são os meus fornecedores, para mim e para minha família, que tem canal de denúncia, porque eu acredito que a empresa que dispõe, ela investe, né, ela tem como recurso um canal de denúncia, ela quer entender quais são os seus erros, entender quais são os seus problemas para corrigir a rota. Então, eu computo muito digna essa iniciativa das empresas. Assim como a due diligence que você comentou, né? Por vezes não é fácil, porque, principalmente nessa área de saúde, Bruna, a gente se depara com muitos problemas de improbidade, né? Quem trabalha com administração pública fatalmente vai ter processos de improbidade, até muitas vezes corrupção, infelizmente. E quando aparece isso na due diligence, o que cabe a nós, profissionais de compliance, fazer? A gente tem que subsidiar a área de negócios, a área de suprimentos, na tomada de decisão. Né? O compliance, é óbvio, ele pode recomendar, eu entendo assim, porque quem pode avaliar os riscos da operação não é só o compliance, mas os gestores da empresa. Eles têm que assumir realmente quais são os riscos aceitáveis ou não, para saber a probabilidade e o impacto disso. E o compliance pode subsidiar, ajudando a fornecer essas informações, né? Sendo preciso nos relatórios, né? Nos pareceres, e buscando informações. Cada empresa acaba adotando, enfim, aí uma rotina, né, de due diligence. Algumas empresas, por exemplo, entendem que sentenças de primeiro grau
não devem ser consideradas para barrar um fornecedor, por exemplo, como um processo de corrupção ou de lavagem de dinheiro, enfim, ou de outros crimes que podem aparecer. Algumas outras empresas entendem que já a sentença de primeira instância condena aquela empresa, né? Então, ainda é um tema que a gente vê que tem muita diferença. Eu tenho trabalhado como consultora e também como funcionária em algumas empresas nos últimos 6, 7 anos, e eu observo que a gente não tem um denominador comum ainda. Mas o certo é que a gente consegue, na verdade, subsidiar com ferramentas, né, que já estão disponíveis no mercado, com valores super acessíveis, na minha opinião, porque o risco que realmente pode se evitar, né, e pode se tomar conhecimento naquele momento que você tem a ferramenta à disposição, ele é muito maior do que o custo que você tem com a ferramenta, né? Mas também não há um impeditivo de você fazer pesquisas nos órgãos oficiais, né? A gente hoje tem um vasto volume de treinamentos, de webinars, de lives, enfim, que ensinam como fazer, ainda que as empresas não tenham ferramentas de due diligence, como você faz para entrar nos órgãos, como você faz pesquisa de mídia negativa, como você avalia, enfim. A avaliação e monitoramento de terceiros, sem dúvida, é um dos pontos mais importantes para a implementação do compliance e para a continuidade do compliance. Sem falar que eu ainda acredito que a gente ainda não está numa fase, somente poucas empresas estão no Brasil, que é a fase de auditoria desses terceiros, né? Porque a maioria hoje dos contratos, onde a gente inclui aquela cláusula de compliance que fala que a empresa se compromete a implementar o programa de compliance, a seguir o seu código de conduta, enfim, também prevê que você possa, né, fazer uma auditoria no seu fornecedor. Mas a gente sabe que isso é custoso, né? O Brasil é continental, é um país gigante, a gente, né, sabe todos os efeitos aí da pandemia no último ano e meio, então a gente sabe que isso ainda não se tornou factível, mas eu acredito que, falando em termos de trends, né, de tendências aí do compliance, eu acredito que a gente vai evoluir muito na questão de auditorias, né? Possivelmente surjam empresas também que facilitem essa auditoria e que consigam contribuir com o monitoramento do programa de compliance, que também é um dos pilares importantes para se manter aí um compliance forte, robusto e efetivo, né? Bom, eu poderia falar aqui de muitos vieses, muitos itens importantes, mas eu acredito que com isso eu consigo colaborar com os colegas, que eu realmente, né, deixei para minha fala hoje, que era a parte do reconhecimento da cultura organizacional. E fico à disposição aí para responder alguma pergunta que eventualmente os colegas tenham. Obrigada, doutora Cláudia Valente, excelente a sua exposição. Claro que a cultura organizacional é a base de tudo, é a partir daí que conseguimos desenvolver um bom trabalho, é o que sustenta tudo que vem depois, e se não tiver essa base sólida, de fato, qualquer esforço após isso terá sido em vão. Obrigada por compartilhar aqui os seus conhecimentos. Infelizmente, nós estamos com o nosso tempo muito apertado, tivemos perguntas, inclusive a Ágata respondeu aqui uma pergunta pelo nosso canal aqui de perguntas, e eu quero muito agradecer a participação dos nossos convidados, quero, em especial, agradecer a generosidade de cada um de vocês em compartilhar os seus conhecimentos, a sua vivência, trazer para cá, agregar para todos nós que estamos aqui, para que cada um possa aprender um pouquinho com a experiência de cada um de vocês. Então, eu agradeço, deixo aqui meu abraço aos convidados, e passo a palavra para o Lucas, para que ele possa dar, então, seguimento aos trabalhos. Obrigada e tenham todos um excelente evento. Muito obrigado a todos. Agradecemos a participação dos palestrantes, da mediadora e ao público. Informamos a todos que permaneceremos neste mesmo link para dar início ao terceiro painel.